você tem que viver a maravilha. Viver as maravilhas. Você vê maravilha, você tem que viver a maravilha. Amém? Abra sua Bíblia aí em João, para nós entendermos essa maravilha de Deus. João capítulo 14, vamos ler o versículo 6 e depois vamos abrir lá no capítulo 6 de João também. João capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Amém? Vai dizer assim: e disse-lhe quem, irmão? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Amém. Capítulo 6. Versículo 42, 43 e o 45, até o 45. Capítulo 6, a partir do versículo 43. Vai dizer assim: respondeu, pois, Jesus, e disse-lhe: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Em todas as cartas escritas por João, as 7 cartas à igreja do Apocalipse, a palavra de Deus vai estar dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz à igreja. E todas as cartas você vai encontrar no finalzinho dela escrita também: o que vencer. Para vencer, irmão, nós precisamos ter Jesus Cristo. Para nós sermos vitoriosos, precisamos viver em Cristo. Porque ele vai dizer: se vós estiveres em mim e eu estiver, se a minha palavra estiveres em vós e vós estiveres em mim. Ou seja, Jesus Cristo, ele vai dizer para mim e para vocês: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E para sermos vitoriosos, ele vai dizer também: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a sua vitória, a sua conquista, as suas maravilhas, precisa da maravilha que se chama Jesus Cristo. Aonde Isaías vai escrever: um filho nos nasceu e um filho nos deu. E o seu nome é maravilhoso. Maravilhoso. Pai da eternidade. Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas eu quero frisar: qual o primeiro nome, irmão? Maravilhoso. Nós precisamos viver maravilha nesse ano de 2024. Mas para isso nós precisamos viver o maravilhoso. Aleluia. Para isso nós precisamos viver Cristo Jesus, que é a verdade, que é o caminho e que é a vida. Mas ele vai deixar um segredo para nós. E ele está dizendo: só pode ir a ele, irmão, aquele que ouviu e aprendeu. Só pode ir no maravilhoso, só pode conhecer a verdade aquele que ouve. Tem muita gente que escuta, mas não ouve. Escutar
é uma coisa, ouvir é outra. Porque quem ouve, obedece. Por isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você, quem tem ouvido, ouça. Não é escutar, é ouvir, é obedecer. Aleluia! Nós precisamos entender e compreender o que Deus ele está querendo dizer para nós neste ano. E só pode ir ao Pai, irmão. Só pode ir ao Pai quem, irmão? Que nós lemos o primeiro versículo. Ah? Ninguém vai ao Pai A não ser por mim. a não ser Por mim. por mim. E Jesus vai dizer, ninguém vem a mim Se o Pai... se o Pai não o trouxer. Tudo tem um conjunto, tudo tem uma formação. Você já reparou uma coisa? Que Deus, ele é o justo Juiz. juiz. O filho é o que, irmão? Advogado. O advogado Fiel. fiel. Quem é que vai diante de um juiz sem o advogado? Ah? Ninguém vai ao juiz diante do juiz sem um advogado. Jesus está dizendo, ninguém vai ao Pai se não for pelo advogado fiel. Aleluia! Aquele que está disposto a te defender. Aleluia! Aquele que está disposto a morrer por você. Advogado. Nós precisamos entender, irmão, que isso aqui, ó, o juiz, ele é portador de quê, irmão? Da Justiça. lei. Da justiça, da lei. A palavra de Deus, ela é a lei. A palavra de Deus é o caminho que nós devemos entender. Nós vivemos um momento de um tribunal sobre essa terra e uma aprendizagem. Deus coloca diante do homem, irmão, no jardim do Éden. O que ele colocou diante do homem? 2 árvores, não é, irmão? Sim. Hã? Sim. Qual o nome delas? Da vida, conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem E do mal. e do mal. E do outro lado estava a árvore Da vida. da vida. Mas o homem comeu da árvore da vida, irmão? Não comeu. Porque as coisas boas parece que não atraem o homem, né, irmão? Aquilo que é bom parece que não atrai o olhar do homem. Mas aquilo, tudo que é mal parece que te atrai, te chama a sua atenção, leva a pessoa ao erro. Se fosse numa festa ou uma discoteca, talvez estaria dobrado o número de pessoas, porque é algo que vai alimentar a sua carne, é algo que vai alimentar o seu ego. Mas quando se trata do nosso ser espiritual, nós deixamos a desejar. É. Estava ali no jardim, mas Deus disse assim, o dia que comer, vai morrer. Por quê, irmão? Todo advogado, ele só defende o bom, irmão? Não. Ele não defende o bom. O advogado, ele está sempre a disposto, independente de quem seja, ele quer o dinheiro. Defende ladrão, defende assassino, defende estrupador, defende homicida. Ele defende todos. O interesse dele é o lucro. E todo advogado, ele é portador, você sabe de quê, irmão? Do conhecimento do bem e do mal. Só que o advogado, ele não é portador, você sabe de quê? Da justiça. O advogado, ele é portador do conhecimento do bem e do mal, mas ele não pode julgar ninguém. Ele não pode condenar ninguém. Você reparou o dia que Adão e Eva pecou, irmão? O que Deus falou um para o outro?
o homem se tornou semelhante a quantos, irmão? A um de nós. São algo que está escondido dentro da palavra de Deus. O homem se tornou semelhante a um de nós. O dia que comeu daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, a inocência de não julgar, de não condenar, de não acusar. Ou seja, mas no dia que o homem comeu, ele passou a julgar, ele passou a condenar. Deus não chamou nós para isso, mas Deus, ele nos chamou, irmão, para viver em harmonia, aleluia, em paz, em comunhão. E qual é o interesse do juiz, irmão? Qual é o interesse de um juiz? Fazer justiça. Trazer aquilo que tem nos 9 frutos do Espírito Santo de Deus. Amor, que é querer o bem de todos. Que é a paz, trazer a paz para todos. Quer trazer gozo, alegria para todos. O papel de um juiz é defender, é trazer paz, é trazer harmonia no meio da sociedade. É banir tudo aquilo que é mal. E Deus, ele chama, a intenção de Deus sempre foi isso, fazer de nós juízes. Você sabia disso, que Deus, a intenção dele trazer para nós, fazer de nós, é sermos juiz? A Bíblia mesmo vai falar, irmão. Estou falando daquilo que está na Bíblia. E a Bíblia vai falar, não sabeis vós que hão de julgar quem, irmão? Os anjos. Os anjos. Quem julga é quem? Juiz. Juiz. A formação nas nossas vidas que Deus tem intenção de fazer comigo e com você é ser juiz. É trazer a harmonia, é trazer a paz, é trazer a alegria, é trazer amor, é trazer comunhão, é trazer longanimidade no meio da sociedade. E Deus, ele quer fazer essa formação em mim, em você, mas para isso, ele vai falar para mim e para você. Conhecereis a verdade. Quem é o portador da verdade, irmão? Juiz. Quem é o portador da verdade é o juiz. É aquele que sabe o que está certo e errado. O advogado, ele até defende, mas quem decide é o juiz, que é o portador da verdade. E esse portador da verdade, ele tem um nome, que é o Espírito Santo de Deus. É aquele que ressuscitou quem, irmão? Jesus. E também nos ressuscitará a nós no último dia. O Espírito Santo de Deus, a intenção do Espírito Santo de Deus é essa formação na nossa vida. Porque se você ler lá em João, 1 João capítulo 5, a partir do versículo, a parte B de um versículo, até esqueci ele aqui, mas vai dizer que o Espírito Santo é a verdade. Aleluia. Então são algo que nós precisamos aprender para que nós possamos viver o sobrenatural. Porque quem opera todas as maravilhas é quem, irmão? O Espírito Santo de Deus. Ele opera todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que cura. É o Espírito Santo de Deus que ressuscita. É o Espírito Santo de Deus que é apto para discernir pensamento e intenção do coração. É o Espírito Santo de Deus que opera tudo em todos.
Aleluia. Então o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo, ele veio trazer para mim e para você. Eles têm que estar acesos, irmão. Essa chama da verdade para que nós possamos viver. Para que nós possamos viver maravilha, para viver as maravilhas de Deus. Nós temos que viver no Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus está dizendo, ninguém vem Ao Pai. a Amém. mim. Repara para você ver, irmão. Ninguém vem ao Pai. Olha isso aí. Ninguém vem ao Pai. O certo para falar, irmão, se tem duas pessoas, se eu estou falando aqui, eu deveria assim, ninguém vai A Ele. ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Mas ele faz como, irmão? Ninguém vem ao Pai. Repara, tem uma diferença, não tem, irmão? Eu tinha que falar, se fosse eu como Jesus e o Pai estivesse aqui, eu ia falar assim, ninguém vai ao Pai. Mas Jesus vai dizer, ninguém vem ao Pai. É porque, irmão, o Espírito Santo de Deus operando na vida dele. Aleluia. E quem leva nós também ao Filho, que é a obediência, é o Espírito Santo, que é o Pai. Por isso que ele vai dizer assim, que o Espírito Santo de Deus convence o homem Do pecado. do pecado. Porque o pecado é o engano, o pecado é a mentira. E se ele nos convence do engano, da mentira, ele nos convence a quê, irmão? A verdade, que é ele, que é a sua própria vontade. Mas para isso, nós precisamos entender que nós precisamos ouvir e obedecer. Por isso que Isaías vai dizer no capítulo 1, no versículo 9, vai dizer assim, se vós quiseres ouvir, comerás o melhor dessa terra. Mas para isso nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E eu vinha falando até nesse assunto com meu irmão. Você sabia que o Espírito Santo de Deus está em você? Ele fala com você todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo de Deus fala conosco. Porque o Espírito de Deus, eles são 7. Isaías capítulo 11 vai dizer que são 7 o Espírito de Deus. O Espírito de conselho. Todos os dias você vai fazer algo, não vai, irmão? Aí você vai fazer algo, você pega e fala assim, se eu fazer isso não é certo. É o Espírito de conselho te aconselhando. É o Espírito de Deus te dizendo, ei, não faz, porque isso é errado. Ele está te aconselhando. Talvez você vai com aquele espírito de negativo, vai falando assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas dentro de você vem ele, pega o espírito de fortaleza e fala assim, vai que eu sou contigo, campeão. Vai que eu sou contigo, vencedor. Tem um espírito, irmão. Os 7 espíritos de Deus, o espírito de inteligência. Aí você começa a fazer algo, e você fala, não é desse jeito não. O Espírito fala, faz assim que vai dar certo. É o Espírito de inteligência te instruindo com sabedoria para que você possa atingir. Mas para isso, irmão, nós temos que estar atento, estar com nossos ouvidos afinados para ouvir o que o Espírito Santo de Deus fala conosco. Amém. Mas para nós sermos sucedidos, temos que ouvir. E ouvir, irmão, não é só escutar. O ouvir é escutar E obedecer. e obedecer. Aquilo que Jesus veio fazer neste mundo. Ele vai dizer para mim e para você como homem.
eu não falo de mim mesmo, porque um mandamento foi me dado, para que eu falasse aquilo que o Pai me mandou falar. Porque eu a ninguém julgo. Aleluia. Jesus está dizendo, eu a ninguém julgo, porque ele é advogado fiel. Aleluia. Ele veio para te defender. Mas ele vai dizer, o que há de julgar a vós é as palavras que saem da minha boca. Aleluia. Porque as palavras que saem da boca dele é vinda do Espírito Santo de Deus. E aquilo que fala aos nossos corações, que essa chama ardente que ele colocou em nós, que nos aconselha, para que nós possamos chegar diante de Deus, é quando nós aprendemos a ouvir. E ele quer nos dar, fazer, irmão, a viver aquilo que ele é. O Espírito do Senhor, que se chama Espírito Santo. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. E quem é Deus, irmão? É o próprio Espírito Santo de Deus, a palavra. Ninguém vai ver ele, irmão. Ninguém vai ver ele se ele não nos santificar. Se nós não deixarmos ele falar conosco, nos ensinar. Se nós não estivermos atentos para ouvir. Meu irmão estava me perguntando como é que o Espírito Santo de Deus fala. Eu estava falando, hoje você vai escutar como é que o Espírito Santo fala. Ele fala com todo mundo. Só não escuta porque não quer ouvir e não entende como ele fala. Ele fala no nossos pensamentos. Não é algo sobrenatural. Ele está nos ensinando todos os dias, doidinho, para que nós possamos viver o sobrenatural, as maravilhas dessa terra, para que quando nós entender, irmão, como Paulo ele vai dizer, eu já não vivo segundo a minha carne, mas já não vivo mais eu. Aleluia. Mas Cristo, Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Eu não vivo segundo a obediência à minha carne, mas eu vivo segundo a obediência ao Espírito Santo de Deus. E você sabe quem é este homem, irmão? Você sabe quem é este homem? É um dos homens na Bíblia que mais viveu os milagres, as maravilhas de Deus. Ele vai falar, se você fala em língua, eu falo mais, muito mais do que vós. Se vocês têm dom, eu tenho todos os dons do Espírito Santo de Deus. É um homem que resolveu obedecer a Deus, que resolveu viver para Deus. O que Deus ele está chamando nós para fazermos, irmão? Ele está chamando nós para vivermos para Ele e aquilo que Ele chamou o homem desde a criação para ser semelhante a Ele. Aleluia. Deus te chamou você para ser juiz. E o juiz, ele é portador da verdade. E o juiz é a autoridade maior. Você viu quem é que prendeu o nosso presidente do Brasil, irmão? Eu achava que um presidente era a autoridade maior no país. Quando eu vi aquilo, o juiz lá assinando o papel, cadeia para ele. A autoridade maior é um juiz. Você vai, Deus está te chamando, você, para exercer autoridade. Para que você possa viver as maravilhas. Para que quando olhar para você, você vai escrever, você vai falar e vai acontecer. Para que você abra a sua boca e os demônios, aqueles que andam fora da lei,
tem que bater continência, porque ele vai dizer: ei, a verdade está habitando ali. Ele é portador da verdade. Porque aqueles 7 filhos de Cefo chegou para o diabo e disse assim: eu te expulso em nome de Paulo e no nome de Jesus. O diabo vai falar assim: eu sei quem é Jesus. Paulo. Eu sei quem é Jesus. Até sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Porque Paulo, ele tinha Jesus, ele tinha a verdade. Ele já não vivia mais a sua própria vontade. Então ele tinha autoridade e vivia maravilha. Quer viver maravilha? Deixa a verdade habitar em você. Aleluia. Deixa a verdade operar em você. Como é que a verdade opera em mim? É você começar a ouvir. E quem ouve e obedece, aprendeu. Glória a Deus, aleluia. Quem ouve e obedece, aprendeu. Você está aprendendo, irmão? Amém. Aprendendo, irmão? Quer viver maravilha neste ano 2024? Ouve a palavra e obedece. Aleluia. Porque você vai comer o melhor dessa terra. Aleluia. Os demônios terão que se render diante do Deus que está operando na sua vida. Nós precisamos deixar de viver o nosso eu, né? Para viver Cristo. Porque ele vai falar: aquele que quiser vir após mim. Você tem que morrer. Aleluia. Está disposto a morrer, irmão? Para que Cristo viva em você? Morra para a sua vontade. Aleluia. E cumpra a vontade de Deus. Ele te chamou você para ser juiz, para aprender a ser portador da verdade, para que você viva o sobrenatural. Amém? Amém. Quer viver maravilha? Sim. Quer viver maravilha, irmão? Então viva Cristo. Viva Cristo. Ele é o maravilhoso. Aleluia, Jesus. É Ele que faz tudo. É Ele que pode tudo. Eles têm que estar operando em nós. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, consagrando esse mês de dezembro, representado por esse dia de hoje, o dia 12